Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Nossa primeira aula online, nossa disciplina de gestão socioambiental e vamos dar continuidade à responsabilidade ambiental. Na aula anterior, nós falamos a respeito da responsabilidade ambiental e nós comentamos, que todo aquele que causa algum tipo de degradação, pode ser responsabilizado nas três esferas. As esferas são, na área civil, criminal e administrativa. Na aula passada, nós conversamos a respeito da responsabilidade civil ambiental e a respeito da responsabilidade penal. Foi uma aula bem bacana, eu até gravei um vídeo iniciando a explicação a respeito do que havíamos tratado. Nosso encontro de hoje é falar sobre a responsabilidade administrativa ambiental. Apenas o poder público detém o poder de polícia administrativa, incluindo a ambiental, e esse instituto possui três características principais: a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Então, assim, a ideia do poder, o que é o poder de polícia, É o poder de fiscalização, Então, assim, somente o poder público tem o poder de polícia, de fiscalização, Não é o poder do particular, certo? O que vem a ser a discricionariedade? A discricionariedade ela está ligada diretamente aos critérios de oportunidade e conveniência da administração pública, que devem ser levados em consideração na emissão de atos administrativos. O contrário da discricionariedade são os atos vinculados. Aqui, o que a gente observa é o seguinte: o agente público, ele, pelos critérios da oportunidade e conveniência, ele tem o poder de agir. Isso significa o quê? Significa que um agente público, que ele esteja na frente de uma empresa de algum determinado local, passando pela frente, ele pode decidir por sim fazer uma fiscalização, certo? Ele não precisa, digamos, para que ele faça essa fiscalização, que uma lei estabeleça qual é a empresa que deve ser fiscalizada, qual que é a ordem que deve seguir. Existe sim a discricionariedade, certo? Ah, professor, mas se digamos, o órgão estabelecer quais são as empresas, ok, O que eu estou querendo dizer é assim, o órgão público ele tem autonomia para decidir em relação a quais serão as empresas, ou todas as empresas, ou qual que será a ordem, a ideia de discricionariedade. Nosso próximo ponto é a autoexecutoriedade. O que vem a ser? É a plena capacidade que a administração tem quanto à aplicação das sanções administrativas, não havendo dependência, necessidade de autorização de outros poderes para o exercício desse atributo, sendo obrigatório apenas que haja previsão legal para a execução desses atos. A autoexecutoriedade está relacionada ao seguinte: a partir do momento que o agente público ele toma uma decisão, ela é autoexecutável, ou seja, por exemplo, é emitida um auto de infração e esse auto de infração tem uma multa. O próprio Poder Executivo, que emitiu a multa, ele também já inicia a cobrança. Ele não precisa pedir para o Judiciário, por exemplo, para que o Judiciário cobre o valor, Essa é a ideia de autoexecutoriedade. Então, das decisões, elas já são autoexecutáveis. Em relação à coercibilidade. A coercibilidade é o caminho livre que a administração possui para impor de forma imperativa as sanções àqueles que descumprem a lei, podendo, inclusive, utilizar a força para a plenitude desse exercício. Então, assim, a gente justamente falou a questão do poder de polícia, que o órgão público possui. A coercibilidade é justamente para forçar, que o particular, o empresário, quem esteja, fazendo qualquer tipo de ação, ele seja obstado de fazer, ou que ele tenha que fazer outro determinado comportamento. Agora, com esse assunto da prevenção contra o coronavírus, por exemplo, a gente vê o poder que existe, o poder de polícia tão forte que tem, que, por exemplo, foi determinado através de decretos que, na verdade, deveria ser restringido ao acesso da população às praias, Aqui no nosso estado de Santa Catarina, então, por exemplo, restaurantes, bares não deveriam funcionar e realmente eles exerceram o poder de polícia, E de forma coercitiva fecharam os estabelecimentos por esse período. Tá? Esse aqui é um exemplo de coercibilidade. Em relação à infração administrativa e os pressupostos da responsabilidade administrativa ambiental, é importante expor que existem divergências doutrinárias quanto ao elemento culpabilidade, no que se refere à responsabilidade administrativa ambiental.
as questões de prova de concursos públicos, elas ainda adotam a objetividade quanto à responsabilidade administrativa ambiental. O que eu quis trazer, achei importante mencionar aqui com vocês é o seguinte: os concursos públicos vão justamente dizer que a responsabilidade administrativa ambiental ela é objetiva, ou seja, houve a degradação, automaticamente existe o dever de reparar. Aqui, o que a gente tem visto é que na responsabilidade administrativa, alguns doutrinadores já têm entendido que deveria ser necessário analisar o elemento culpabilidade. Ou seja, se houvesse alguma caracterização de excludente de culpabilidade, que o agente não fosse penalizado, diferentemente do que a gente viu lá na esfera civil. Lembra que a gente viu na questão na esfera civil que, independente de quem foi o agente causador, que não era possível utilizar as excludentes de culpabilidade. Então aqui eu trouxe um slide específico que vai trazer justamente a respeito da incidência das excludentes de responsabilidade administrativa. Ou seja, são aplicáveis, no caso da responsabilidade administrativa, as excludentes de caso fortuito, força maior e fato de terceiro, devendo o suposto agente que cometeu a infração, ou seja, aquele que está sendo responsabilizado por ter cometido a infração, provar algum desses critérios de isenção de responsabilidade. Então a gente viu que na responsabilidade civil, seria a questão dele responder integralmente pelo dano e o dever dele de reparar, inclusive sendo entendimento dos tribunais superiores, da STJ, de que não é possível haver a prescrição, que seria imprescritível, ou seja, ele teria que reparar. Aqui a gente está vendo que em relação à responsabilidade administrativa, ele pode alegar que na verdade o dano ocorreu por um fato de terceiros, ou seja, tirando a culpa dele, sendo um exemplo de uma incidente de excludente de responsabilidade, ou seja, ele não é mais responsável, ou situações de caso fortuito e força maior, que nem a gente mencionou na aula passada. O fato de um ente ser obrigado pela administração ambiental a conter algum dano ambiental não configura por si só uma sanção administrativa. Busca-se, na verdade, fazer com que os riscos ambientais sejam contidos, minorados, ou seja, diminuídos, que não tomem proporções de impossível reparação. Então aqui a gente está mostrando uma situação onde o fato dele ser obrigado a conter algum dano, diminuir, tomar certas atitudes, isso por si só não é uma sanção administrativa, é só uma forma justamente de ele tentar com que não haja um dano muito maior. Observação. As infrações administrativas, em sua maioria, estão tipificadas no Decreto número 6.514 de 2008, mas não de forma taxativa. Forma taxativa significaria o seguinte, que todas as infrações administrativas, elas estariam que estar lá num rol das infrações. Aqui no caso, como a gente está falando de infração administrativa, ele vai trazer de algumas formas exemplificativas, mas não significaria que todas as condutas estariam que estar lá, até porque seria impossível listar todas as condutas passíveis de sanção. Então, pode a administração ambiental, por meio de sua discricionariedade, ou seja, ela não está vinculada a tomar decisão, ela pode, pelos critérios da oportunidade e conveniência, exercer esse poder discricionário, e atenta também ao artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais, definir aquelas que não se enquadram no decreto citado, que também constituiriam ou constituem infrações administrativas. Agora a gente vai tratar a respeito das diferentes espécies de sanções administrativas ambientais. A primeira delas é a advertência. A advertência, por sua vez, ela é basicamente um alerta que o agente da administração ambiental faz ao infrator, ou possível infrator. Estou falando antes dele ter agido já, então ela já dá uma advertência, olha, não vá por esse caminho, não faça esse tipo de ato que vai constituir aqui uma situação aqui passível de uma reparação. Sobre como evitar, por meio de uma conduta
seja ela uma conduta positiva, ou seja, uma ação, ou negativa, ou seja, deixar de fazer o dano ambiental. Geralmente, aplica-se, né, a advertência para infrações de menor potencial lesivo, sempre devendo ser lavrado um auto de infração, para que se possa abrir espaço para o contraditório e ampla defesa. A advertência oral não é válida para configurar sanção administrativa. Bem interessante mencionar, então não existe uma advertência, né, pelo agente da administração ambiental, uma advertência oral. Ah, ele me deu uma advertência oral, então na verdade ele não deu. A advertência ela é sempre por escrito, certo? Por que ela é por escrito? Para que seja possível aquele infrator poder se defender. Ele vai dizer, olha, o agente vem aqui, ele me advertiu, só que na verdade ele se equivocou, na verdade essa advertência não está correta. Então é justamente para abrir espaço. Isso é a ideia do contraditório da ampla defesa, tá? Então, bacana. Vamos adiante. Advertência, né? Elas são utilizadas, né? São consideradas infrações de menor potencial lesivo, são aquelas cuja referência de valor da multa máxima não ultrapasse R$ 1.000, e é importante lembrar que a aplicação da advertência não exclui a imposição de outras sanções. Então, a advertência ela pode ser cumulada, ou seja, ela pode vir junto com alguma outra, né, uma outra sanção. Aquele que for beneficiado com uma advertência, visto ser esta a mais branda das sanções, somente poderá ser advertido novamente após o prazo de 3 anos. Então, qual que é a ideia, né? É que você não fique dando advertências, né, de uma forma seguida e acumulada para o infrator. Então, se você foi advertido, a próxima advertência, que digamos é uma infração menor, né, ela só pode surgir após 3 anos, contados do julgamento da defesa apresentada. Esses conceitos, né, estão dispostos nos artigos 5º, 6º e 7º do Decreto 6.514 de 2018. Lembrando que meu objetivo não é que vocês decorem os artigos, mas que vocês tenham conhecimento de onde pesquisar, né, e até para ter acesso e acompanhar. Ainda existe outra hipótese, ou a seguinte hipótese, que é a seguinte. Se o infrator que recebeu a advertência conseguir sanar as irregularidades, ele consegue resolver a irregularidade justamente que fez com que ele recebesse a advertência, o processo administrativo ele vai ser extinto, vai acabar aquele processo, né? Agora, caso não haja o cumprimento quanto à correção das falhas expostas no auto de infração, deverá ser aplicada a multa simples. Então, recebeu a advertência, conseguiu corrigir, automaticamente, né, o processo administrativo que tinha se iniciado vai ser extinto, vai terminar o processo. Agora, se ele não conseguiu cumprir as correções que ele deveria cumprir, o infrator, ele vai receber então, né, é uma multa simples aqui. A gente vai ver que tem outros tipos de multa, então o primeiro exemplo aqui, multa simples. Observação. Para que seja aplicada a multa simples, não necessariamente se faz obrigatória a advertência, que é interessante comentar, porque ele pode receber a multa sem que ele tenha recebido a advertência, né? Não existe uma hierarquia, uma ordem a ser observada. O agente autuador tem a liberdade, lembra da discricionariedade, pessoal? De analisar o caso concreto e aplicar a sanção é a ideia da penalidade, que melhor servirá para punir, né? Ou a questão do caráter pedagógico, né? Ensinar o infrator. Falamos então a respeito da advertência, agora vamos falar a respeito da multa simples. Pode-se dizer que essa é a mais corriqueira das sanções, penalidades administrativas. Os valores podem variar de R$ 50 a 50 milhões de reais. Obviamente vai depender da gravidade do dano e das condições financeiras do infrator, né? Porque você imagina, por exemplo, a gente teve casos na aula, a gente conversou a respeito da Petrobras, da Vale do Rio Doce, né? Então você aplicar uma multa de R$ 1.000 para a Petrobras, tipo, né? Ou para a Vale, agora com certeza você aplicar uma multa de 50 milhões para uma pequena empresa, né, que fabrica produtos químicos, você automaticamente inviabilizou o negócio dela, né? Sem falar que
o valor é muito maior do que todo o patrimônio da empresa, das pessoas físicas também. Então ela vai depender tanto da gravidade do dano, como das condições financeiras do infrator, justamente para ter a preocupação, né, com o caráter pedagógico e para que isso seja uma forma de desestimular ou que não mais aconteça isso. A multa simples ela é aplicada quando, por negligência ou dolo, o agente causador de dano ambiental não corrige as irregularidades advertidas anteriormente, ou quando o infrator atrapalhar a fiscalização daqueles que detêm o poder de polícia ambiental. O objetivo da sanção administrativa à multa simples é justamente desestimular, fazer com que não haja a reincidência quanto ao cometimento da lesão ambiental. Então a ideia justamente é a multa fazer com que a pessoa, né, não tenha, né, um estímulo a continuar poluindo ou degradando ou causando um dano. Se a multa for muito branda, for um valor muito baixo, a pessoa vai dizer, olha, com essa multa prefiro continuar trabalhando e ganhando dinheiro e pago a multa, dane-se, né? Então a multa ela tem que ter na imposição dela, ela tem que ter essa característica de desestimular o agente causador de continuar, né, causando o dano. A multa pode ser convertida em serviços de prestação. Perdão. A multa pode ser convertida em serviço de preservação, caso a administração ambiental assim entenda, fazendo com que o infrator crie uma consciência ecológica ambiental. Bem interessante aqui a ideia da conversão em serviço de preservação, né, pessoal? Aqui a gente vai ver então o artigo 140 do decreto que a gente tem falado tanto, que é o 6.514, e ele vai explicar assim no artigo 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. E ele vai trazer aqui os incisos, né? Então, inciso 1. Execução de obras ou atividades de recuperação de danos decorrentes da própria infração. Inciso 2. Implementação de obras ou atividades de recuperação de áreas degradadas, bem como de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente. Inciso 3. Custeio ou execução de programas e de projetos ambientais desenvolvidos por entidades públicas de proteção e conservação do meio ambiente. 4. Manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a preservação do meio ambiente. Bem interessante aqui, né? Ele vai trazendo então possibilidades de serviço de preservação e melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, e aqui ele traz os incisos com de que forma que pode ser feito isso, né? Atenção! Pode o autuado fazer o pedido de conversão da multa dentro da sua defesa administrativa. Então ele vai pedir a conversão justamente por um termo de compromisso. Ele vai firmar um termo de compromisso. Como é que vai acontecer isso? Ele pode fazer o pedido no momento que ele faz a sua defesa e ele deve anexar um pré-projeto, né? Ou solicitar um prazo, né, de no máximo 30 dias para que ele apresente esse pré-projeto. Deferido o pleito, ou seja, sendo aceito, né, pelo ente público, o pagamento da multa fica suspenso até o cumprimento das obrigações assumidas com a assinatura de um termo de compromisso. Então a ideia é o seguinte: eu posso, no momento da minha defesa, apresentar o pedido de conversão da multa, né, e enquanto eu tenho esse prazo depois, né, foi deferido, foi aceito, enquanto eu tenho esse prazo para cumprir essas obrigações que eu assumi, a multa fica suspensa. A ideia qual que é? É que eu consiga cumprir o que eu ajustei no meu termo de compromisso. Se ela não foi cumprida, né, se as minhas obrigações do que eu pedi da conversão não foram cumpridas, a gente vai ver no próximo slide o que acontece. E se o infrator estiver agindo com má fé e não cumprir o combinado com o órgão ambiental, né, o que acontece? Caso não haja cumprimento, haverá inscrição na dívida ativa para a cobrança do valor total da multa e a execução judicial das obrigações assumidas e não cumpridas no termo, tendo em vista que este é líquido certo e exigível, pois é um título executivo extrajudicial. Aqui é bem interessante. Então, assim, se foi firmado um termo de compromisso e esse termo de compromisso não for cumprido, automaticamente, né,
a administração pública ela vai ingressar com a cobrança do valor total da multa e, além disso, ela vai buscar judicialmente que essa obrigação de fazer seja realizada. Então, por exemplo, a empresa não fez. Aqui em Blumenau a gente teve um caso específico, né? Sim, em que eu acompanhei, né? A empresa se obrigou a tomar uma série de atitudes e ela acabou não fazendo. O Ministério Público, né? Com a ação, com a obrigação de fazer, pediu então para que o judiciário, né? Para que o juiz nomeasse alguém, ou nomeasse uma empresa, né? Até deu a sugestão da empresa, a empresa fizesse, uma terceira empresa, que a empresa fizesse todas as obras necessárias e essas obras necessárias daquele termo de compromisso, onde seriam feitas, né, que essas obras fossem todas pagas pela empresa. Ou seja, a empresa que no primeiro momento já tinha multa, ela teve a cobrança total da multa, certo? Foi inscrita em dívida ativa, teve que pagar, e além disso, ela teve que pagar todo o valor da obra que constava no termo de compromisso que ela tinha assumido, né? Na verdade, como eu acompanhei, o que acontece? Judicialmente acabou custando muito mais caro a empresa que se comprometeu a fazer a obra que a infratora não fez, colocou um valor muito mais alto e não teve escapatória, a empresa acabou tendo que pagar. Tá? Bem interessante para comentar com vocês também. Importante, é proibida a concessão de outra conversão de multa em serviços de preservação dentro do prazo de 5 anos. Ou seja, se eu pedir a conversão da multa em serviços de preservação, eu não posso pedir novamente dentro desse prazo de 5 anos. Tá? Somente depois, se acontecer alguma coisa, depois. Mas dentro desse período eu não posso pedir a conversão mais uma vez. O que acontece? Dentro desse período de 5 anos, aquele que cometeu um ilícito administrativo ambiental, se ele ferir novamente o meio ambiente, se ele fizer a mesma infração, ele vai ter a multa em triplo. Ou seja, ele cometeu a mesma infração que ele já tinha cometido, ele vai pagar a multa em triplo, né? Que é chamado de reincidência específica. Específica porque é o mesmo tipo de infração. Agora, para infrações diferentes, ou seja, ele acaba cometendo uma nova infração, só que é uma infração diferente, ou seja, né, dentro desse período de 5 anos, é uma infração diferente, é considerado reincidência genérica. Ele vai receber a multa em dobro. Então, mesma infração, a multa vai ser em triplo. Infração diferente, multa em dobro, né? Reincidência específica, mesma infração, reincidência genérica, infração diferente. Para aqueles que receberam a multa e conseguiram corrigir ou obstar o dano ambiental, haverá o desconto de 40% para pagamento dessa multa consolidada. Tudo isso conforme a legislação, né? Decreto. Todo o dinheiro recolhido com as multas irá para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Falamos sobre a multa simples, agora a gente vai tratar a respeito da multa diária. A multa diária ela serve para as infrações que se prolongam no tempo. Né? É aquele que reiteradamente vai acontecendo. Então, a aplicação somente terá fim com a apresentação aos órgãos ambientais competentes de documentos que comprovem a regularização do fato gerador dos danos ambientais ou com a celebração do termo de compromisso. Lembrando que ela também não pode ser maior que 10% do valor da multa simples máxima determinada para aquela infração específica. Então, assim, ó, uma empresa que ela estava poluindo e ela não para a sua produção e ela continua poluindo, né, degradando o meio ambiente, ela recebe uma multa diária, ou seja, enquanto a empresa permanecer naquela situação degradando o meio ambiente, ela vai pagar uma multa por dia de X valor, né? Lembrando que ela não pode ser maior do que 10% da multa simples. Princípio do non bis in idem. A ideia do non bis in idem é para que você não tenha duas multas, né, impostas pela mesma infração. Então diz assim, ó, o artigo 76. O pagamento de multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Ou seja, ele recebeu uma multa pelo Estado, ela vai substituir a multa federal, ele não vai ter, pela mesma infração, as duas multas para pagar.
Observação: a jurisprudência possui o entendimento de que esse benefício pode ser aplicado, por analogia, a outras infrações administrativas ambientais. Então, outras infrações podem ser aplicadas também esse princípio do non bis in idem, né? Sobre a mesma infração ele tem que pagar 2 vezes, por exemplo. Aqui a gente foi falando, então a gente conversou a respeito da advertência, falamos da multa simples, falamos a respeito da multa diária, né? Agora a gente vai tratar uma outra sanção, que é a apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Eu não coloquei uma descrição, porque o próprio título ele é bem claro, né? Então, o que acontece? Situações onde a pessoa acaba pegando aquelas aves raras que não é possível comercialização, ou vai fazer a comercialização sem estar legalmente, né? Esses animais eles são apreendidos, né? A gente vê bastante. Da mesma forma, os veículos ou os equipamentos, né? De vez em quando a gente consegue visualizar em programas de televisão que daí são apreendidos os pássaros, aí eles pegam os pássaros, pegam as gaiolas, né? Depois as gaiolas são destruídas, só não vai receber as gaiolas de volta, né? E os pássaros, então, eles são soltos, ou dependendo, se o animal não tem mais como ficar no seu habitat natural, então ele acaba indo para o zoológico. Uma outra sanção é a suspensão ou a fabricação de produtos. Então, você vai ter a suspensão, né, ou a proibição da fabricação desses produtos. É uma outra sanção. Outra sanção é o embargo da obra ou atividade. A ideia de, o que significa embargar? Né? Embargar é obstar, né? Parar. Então, você vai parar aquela atividade ou aquela obra. Observação, né? Ele é o embargo de obra ou atividade, ele é utilizado quando ainda existe a possibilidade de adequação da obra ou atividade à legislação administrativa ambiental. Ainda se pode corrigir, consertar o vício encontrado e lavrado no auto de infração. Cessando o embargo, apenas após a apresentação de documentação comprobatória quanto à regularização da problemática constatada pela administração, devendo esta dar decisão fundamentada quanto à liberação da obra ou atividade. Então a ideia qual que é? Fica embargada a obra não pode continuar, digamos que a obra não pode continuar porque está faltando ali as licenças, né? Então, a partir de todas as licenças foram apresentadas, está numa situação agora regular, né? Então, sim, daí você tem, né, uma decisão fundamentada da administração dizendo que é possível, então, agora a liberação da obra ou da atividade. E daí, então, continua normalmente. Mas, enquanto isso, vai haver o embargo, né, ou a obra será parada. Caso haja descumprimento da ordem de embargo imposta pela administração, o infrator poderá ser punido com multa entre 10 mil a 1 milhão de reais, com a suspensão da atividade e proibição de obtenção de lucros através do local ou atividade embargada, ou ainda ter todas as licenças e autorizações ambientais de funcionamento cassadas. Importante, né, destacar que, constatada a desobediência ao embargo, deverá o órgão ambiental responsável comunicar em até 72 horas o Ministério Público para verificar a responsabilidade penal ambiental. Lembram que eu falei no slide anterior a respeito do Ministério Público? Aí o Ministério Público vai justamente, né, ingressar, aqui se a gente está falando de responsabilidade penal, vai ingressar com a denúncia contra o infrator. Uma outra sanção é a demolição. Então, verificado que não existe como dar continuidade ao segmento, né? Então a decisão vem pela demolição da obra. Pode ser que a sanção seja, já que a gente está falando das diversas espécies, a suspensão parcial ou total das atividades. Então, pode-se utilizar essa penalidade em caráter emergencial quando há uma perspectiva extremamente negativa para o meio ambiente ou para a saúde pública. Situações em que a continuidade da atividade poderá trazer consequências danosas, drásticas a toda a coletividade. Então, assim, vai haver a suspensão, né? Ou de parte, que às vezes tem alguma parte fabril lá que ela é danosa, ou se é toda a parte fabril como um todo, então vai haver a suspensão total das atividades. Né? Numa outra a gente estava falando do embargo de uma obra, que a gente está falando das atividades.
A respeito das penas restritivas de direito, elas aparecem lá no artigo 72, né, parágrafo 8º da Lei 9.605, porque ele justamente falava ali das outras sanções, né? Então ele explica o que vem a ser as restritivas de direito. As sanções restritivas de direito são: o que pode acontecer com o infrator? Ele pode ter a suspensão do registro, da licença ou da autorização, por exemplo, de funcionamento, né? Ou de instalação, ou de construção, cancelamento do registro, licença, autorização, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais. Inciso 4, perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, ou a proibição, inciso 5, proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 3 anos. Esses são aqui exemplos das restritivas de direito. O processo administrativo ambiental. O processo administrativo ambiental ele tem início com a lavratura do auto de infração, que a gente viu no comecinho da nossa aula, em que deverão constar de forma clara e objetiva os atos ilegais supostamente cometidos pelo infrator. Por que é supostamente ilegais, né? Porque, como a gente viu, a advertência com o auto de infração garante ao infrator o direito do contraditório da ampla defesa. Então, daí ele tem o direito de se defender e comprovar que o ato dele estava dentro da legalidade e que não houve uma infração, né? Até aqui a gente está no início do processo administrativo, então são os atos, né, supostamente ilegais. Esse auto de infração ele não pode ter rasuras sob pena de nulidade, né? Que a ideia seria justamente, eu assino o documento, mas o documento tem rasura, então será que não foi alterado? Então aqui não pode haver rasuras. Importante constatar, isso aqui serve também para a questão da defesa, né, do infrator. A respeito da prescrição. Então nós vimos que a administração pública ela tem, né, o poder dever de cobrar do infrator, né, pelo dano causado, pelas infrações. Então ela vai ter o direito de apurar e ela vai impor uma sanção a esse infrator. A prescrição vai estar relacionada justamente à perda desse direito. Basicamente existem 3 espécies de prescrição. Então, quais são essas 3 espécies? 5 anos para a ação da administração pública, objetivando apurar a prática de infrações administrativas contra o meio ambiente que não configurem crimes ambientais. Então, assim, quando não for um crime ambiental, ela tem 5 anos. Ela, dentro desse período de 5 anos, ela tem que fazer o quê? Ela tem que, né, iniciar o processo administrativo, né? Porque se ela não fizer dentro desse período de 5 anos, ela não mais vai ter esse direito de exigir, de punir ou de cobrar, né? Lembrando que a gente está falando aqui sobre a responsabilidade administrativa, a gente não está falando da responsabilidade civil, ok? Também a outra espécie, ela vai trazer um prazo de 3 anos. Esse prazo de 3 anos é utilizado, chamado de prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente, né? Aqui o slide vai dizer, olha, esta acontece quando o processo administrativo já está em curso, mas se encontra paralisado, pendente de andamento, decisão ou despacho. Então, assim, ó, a administração pública ela não pode deixar esse processo parado por um prazo superior a 3 anos. Imagine o seguinte, né? O infrator também não pode ficar a eternidade inteira esperando uma decisão da administração pública. Então, pelo que a gente viu até agora, a administração tem um prazo de até 5 anos a apurar a prática da infração administrativa. Depois, ele entrou com o processo. Ele também não pode deixar esse processo parado por mais de 3 anos. Se acontecer, né, do processo ficar parado por mais de 3 anos, ocorre a prescrição intercorrente e o infrator não poderá mais ser, né, penalizado ou sofrer alguma sanção em relação a isso. Por quê? Por uma falha da administração pública de não ter dado a continuidade de forma correta ao processo. Tá? 5 anos, então, para ela apurar a prática e 3 anos para o processo não pode ficar parado. Os 2 prazos que a gente viu até agora e os 2 tipos de prescrição. A terceira espécie vai trazer o seguinte, ó, se a ação da administração objetivar apurar a prática de infrações administrativas quanto ao meio ambiente que também configurem um crime ambiental,
a prescrição será de acordo com a pena máxima combinada para o crime tipificado no Código Penal. Aí o que acontece? Aí a questão dos prazos vai depender do crime. Então, aí quem traz essa informação de como é que ocorre a prescrição é o Código Penal. Tá? A gente não vai entrar nesse nível de detalhamento, né? Mas daí a gente teria que ver qual foi a infração que, digamos, que o infrator cometeu, para daí calcular qual que seria o prazo da prescrição. Tá? Mas aqui a gente já tem bem bacana, e o que é cobrado geralmente, quando a gente está falando justamente da questão da prescrição, é o prazo, né, de 5 anos para a administração pública apurar as infrações e 3 anos de prescrição intercorrente. Pessoal, nosso assunto hoje sobre a responsabilidade administrativa era isso. Espero que vocês tenham gostado bastante, né? Essa é a primeira vez que eu gravo uma aula com PowerPoint, né? E a partir de agora eu quero pedir para vocês, né, que se tem alguma dúvida que vocês entrem no chat, coloquem a dúvida de vocês para que a gente possa trocar algumas ideias e debater sobre o assunto. E também peço para que vocês olhem no material, porque eu disponibilizei no material algumas questões para a gente verificar como é que está o aprendizado de vocês. Tá? Vou colocar algumas questões de múltipla escolha. Essas questões, então, vocês respondam e daí depois a gente faz a resolução ali, a gente verifica qual que era a resposta, qual que deveria ser. Esse gabarito comentado eu vou trazer para vocês na próxima aula, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, espero que tenham gostado. Um abraço.